Após a crucificação de Jesus, ocorreram 5 eventos notáveis. Primeiramente, houve um terremoto, seguido por uma resposta da natureza. Relatos afirmam que a terra tremeu e as rochas se partiram. Esses acontecimentos indicam uma reação significativa da Terra para os eventos divinos na cruz, simbolizando a perturbação causada pela morte do Filho de Deus. Mateus relata um incidente único que não é encontrado em nenhum outro evangelho. Os túmulos se abriram e muitos santos que haviam falecido foram ressuscitados após a crucificação de Jesus. Após a ressurreição, essas pessoas saíram de seus túmulos, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram para muitos. Esse acontecimento extraordinário sugere a intervenção direta de Deus, já que a ressurreição dos corpos não pode ser explicada apenas pelo terremoto que ocorreu. Dado o contexto geológico da Palestina, sujeita a falhas sísmicas, terremotos não eram incomuns, mas a abertura dos túmulos é outro testemunho marcante da crucificação de Jesus. Este evento também antecipa outro terremoto que será testemunhado em breve, marcando um evento divino ainda mais significativo, a ressurreição de Jesus. O relato exclusivo de Mateus sobre esses eventos destaca a vitória sobre a morte alcançada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Os indivíduos que foram ressuscitados são descritos literalmente como aqueles que haviam falecido, mas agora estão seguros em seu destino eterno, como testemunho inicial da ressurreição sobrenatural. Suas aparições em Jerusalém são uma evidência marcante do trabalho de Jesus na cruz e após sua ressurreição. Este registro reflete um novo testemunho do poder redentor de Jesus. O termo povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, incluindo heróis e mártires da história de Israel, que foram selecionados para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparição em Jerusalém é uma prova da eficácia da obra de Jesus na cruz, prenunciando o ensinamento de Paulo sobre Jesus como as primícias dos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 3. Cristo ressuscitou dos mortos e tornou-se o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível e imortal, antecipando a ressurreição daqueles que faleceram. Assim como a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também veio por meio de um homem, Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo serão ressuscitados com corpos incorruptíveis e imortais na sua segunda vinda. A ressurreição desses santos é um prelúdio para a ressurreição de todos os crentes. Através da morte de Jesus, uma nova era começou, um tempo em que a morte foi vencida pela própria morte e a ressurreição para a vida eterna tornou-se possível. No entanto, é importante notar que somente após a ressurreição de Jesus é que aqueles que estavam nos túmulos foram levantados e apareceram em Jerusalém para muitos. A Bíblia não esclarece se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus causou uma comoção na própria natureza. O pregador popular Charles Spurgeon afirmou que os corações dos homens não responderam os gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas, sim, as rochas se dividiram. Isso sugere que as rochas foram mais sensíveis do que os corações dos homens pelos quais Jesus derramou seu sangue. É mais provável que Mateus tenha querido que entendêssemos que o terremoto ocorreu no dia da crucificação de Jesus e, novamente, no dia em que ele foi revelado como ressuscitado. O poder da nova vida foi tão impressionante que trouxe de volta algumas pessoas justas que haviam falecido. Este é um dos episódios mais notáveis do Evangelho de Mateus. Entretanto, Mateus não nos oferece muitos detalhes e não encontramos informações sobre esse evento em outras fontes. Em seguida, o véu do templo foi rasgado em 2, conforme registrado em Mateus, capítulo 27, versículos 50 ao 51.
Jesus gritou novamente com uma voz alta e agonizante, entregando voluntariamente seu espírito conforme o plano soberano de seu Pai. Simultaneamente, o véu que separava o Santo dos Santos no templo foi rasgado de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se dividiram. A cortina que cobria o templo se partiu em 2 lugares. Essa cortina era a única barreira que distinguia a área sagrada da parte mais sagrada do templo, sendo uma ilustração vívida da separação entre Deus e os seres humanos. Em Atos, capítulo 6, versículo 7, é mencionado que nos primeiros dias da igreja, muitos sacerdotes se converteram à fé. Talvez o rasgar do véu tenha sido uma demonstração para eles da grandeza da obra de Jesus. Provavelmente foi assim que o conhecimento sobre o rasgar do véu se espalhou. Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 9, nos fala sobre o véu que separava o Santo dos Santos, o lugar terreno da presença de Deus, do resto do templo onde os homens habitavam. No templo, a primeira aliança tinha regulamentos para o culto divino e o santuário terrestre. Havia uma tenda sagrada, chamada de lugar sagrado, onde estavam o candelabro e a mesa com o pão consagrado. Este lugar era separado pelo primeiro véu. Por trás desse véu estava o segundo tabernáculo, conhecido como o Santo dos Santos. O livro do Êxodo ensina que o véu espesso era feito de materiais como azul, púrpura, escarlate e linho torcido. Agora Cristo é o nosso sumo sacerdote superior, e como crentes em sua obra consumada, nós compartilhamos do seu sacerdócio superior. Podemos agora entrar no Santo dos Santos através dele. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20, nos assegura que temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho aberto para nós através do véu, que é o seu próprio corpo. Ao contemplarmos essa cena, vemos uma imagem da carne de Jesus sendo dilacerada por nós no momento em que ele rasgava o véu para nós. O livro de Hebreus oferece uma explicação gloriosamente detalhada do profundo significado associado ao rasgar do véu. O véu que sempre ficava suspenso no templo era um lembrete constante de que o pecado torna os seres humanos indignos de estarem na presença de Deus. O fato de que a oferta pelo pecado era apresentada uma vez por ano, além dos inúmeros outros sacrifícios diários, ilustrava claramente que o pecado não podia ser expiado ou erradicado por simples sacrifícios de animais. No entanto, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, as barreiras que separavam Deus das pessoas foram destruídas e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, nos encoraja, pois temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que passou pelos céus. Devemos, portanto, nos apegar firmemente à nossa confissão de fé, pois ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, sendo tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Assim, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, para receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. O corpo dilacerado de Jesus e o rasgar do véu simbolizam nossa capacidade agora de nos aproximarmos corajosamente de Deus. Com Jesus como nosso sumo sacerdote, que preside nos tribunais celestiais, os crentes têm acesso total. No momento em que Cristo morreu, a pesada cortina que separava as 2 salas principais do templo foi rasgada de cima para baixo por uma mão invisível. A morte do Filho de Deus foi acompanhada por tremores maciços no mundo natural, como se houvesse uma conexão emocional entre a criação inanimada e aquele que a criou. O relato de Mateus, capítulo 27, versículo 45, descreve como das 6 horas ao meio-dia houve escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora, cumprindo assim a profecia de Amós, capítulo 8, versículo 9. Esses eventos forneceram o sinal do céu tão frequentemente solicitado.
demonstrando a magnitude do momento da crucificação de Cristo. Entretanto, no auge da tarde, quando o sol deveria estar no seu ponto mais alto, uma escuridão persistiria até a 9ª, o que equivaleria a cerca de 3 horas da tarde. Esta escuridão sobrenatural ocorreu durante o momento de maior brilho do sol, pois a lua estava cheia, descartando assim a possibilidade de um eclipse solar, já que a lua não poderia se posicionar entre a Terra e o Sol quando estivesse cheia. A intervenção divina não só superava o entendimento astronômico da época, mas também alinhava-se com o relato sagrado, mencionando ainda um terremoto. Isso indica uma conexão íntima entre a narrativa terrestre e o registro divino. A criação não poderia testemunhar passivamente o erro dos ímpios diante do seu Criador. Assim, o sol retirou seus raios para não presenciar tais atos. As trevas ocorrendo em um momento tão crucial podem ter várias interpretações. Primeiramente, a escuridão estava associada ao luto na antiguidade. A escuridão também tinha uma conotação de morte, na visão tanto dos gentios quanto dos leitores judeus. Para estes últimos, poderia ser interpretada como um sinal cósmico, acompanhando a morte de um grande líder, e muitas vezes era associada ao julgamento divino. Além disso, após a morte de Jesus, ocorreram eventos extraordinários. Os túmulos foram abertos, e muitos dos santos, pessoas justas que haviam falecido, foram ressuscitados. Após a ressurreição de Jesus, saíram dos túmulos e apareceram em Jerusalém para muitos, como registrado em Mateus, capítulo 27, versículos 52 ao 53. O soldado encarregado de supervisionar a execução de Jesus também teve uma reação notável. Ao testemunhar o terremoto e os eventos ocorridos, ele ficou terrivelmente assustado e cheio de admiração, proclamando que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 54. O papel de um centurião era garantir que a crucificação fosse realizada de maneira correta e sem complicações. Geralmente responsável por 100 soldados, ele era um militar de carreira, cuja coragem e inteligência o ajudaram a subir nas fileiras. Este soldado ocupava uma posição de alta ordem, exigindo dele tanto frieza quanto eficiência para ter sucesso. Ele estava sujeito às ordens de seus superiores. A cena da crucificação de Jesus foi tão marcante que até mesmo um centurião romano endurecido reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Essa percepção implicava na inocência de Jesus em relação ao crime pelo qual fora crucificado. O centurião deve ter experimentado uma mistura de emoções ao perceber que supervisionara a crucificação de um homem inocente. Essas não eram as palavras de um recruta assustado ou facilmente manipulado, mas sim as conclusões de um veterano experiente que testemunhara inúmeras mortes terríveis e fora responsável por levar homens à execução. Este centurião estava bem ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que haviam acusado Jesus de blasfêmia. Seu comandante, Pôncio Pilatos, havia defendido a posição de Jesus contra essa acusação, mas ele rejeitou a condenação e declarou a verdade sobre a identidade de Jesus. A declaração de Jesus teve um peso esmagador, porque os argumentos a favor dele eram incontestáveis. Embora o centurião romano certamente tivesse supervisionado muitas crucificações, essa execução foi diferente. Ele testemunhou várias cenas dos eventos que levaram ao julgamento e à crucificação de Jesus, combinados em uma narrativa convincente. A resposta de Jesus à injustiça que ele suportou nas mãos de seus próprios compatriotas, através de prisões e julgamentos, poderia ter sido sua resposta à tortura infligida pelo centurião e seus homens. Alguém poderia considerar a dignidade com que Jesus enfrentou a multidão enfurecida, exigindo seu sangue, como uma ovelha silenciosa diante do abate.
A Escritura não registra nenhuma resposta de Jesus para os clamores da multidão. Marcos, capítulo 15, versículo 11 ao 15. Mesmo quando os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus, Pilatos perguntou: "O que devo fazer com aquele que vocês chamam de Rei dos Judeus?" No entanto, a multidão continuou a exigir a crucificação de Jesus. Pilatos, desejando satisfazer a multidão, liberou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado, apesar de sua preocupação pelo perdão deles, não pelo de Jesus. Fuja da misericórdia de Jesus para com aqueles que o rejeitaram, inclusive este centurião, é exemplificada em sua resposta. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Enquanto os soldados lançavam sortes pelas vestes de Jesus, o povo assistia. Até mesmo os governantes zombavam dele, dizendo que se ele era o Messias, deveria se salvar a si mesmo. Um soldado, de forma sarcástica, ofereceu-lhe vinagre e disse: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." Uma inscrição acima de Jesus proclamava: "Este é o rei dos judeus." Um dos criminosos enforcados ao seu lado também o criticou, desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles. Enquanto isso, os soldados apostavam pelas posses de Jesus. A principal preocupação de Jesus não era com a sua própria libertação, mas sim com o perdão. Esta mensagem ressoa poderosamente em Mateus, capítulo 27, versículo 35 ao 36, onde, enquanto ele era crucificado, os soldados dividiram suas vestes entre si, lançando sortes. Sentados ali, eles vigiavam, atentos para evitar qualquer tentativa de resgate. Tudo isso deixou claro para o centurião que algo extraordinário estava acontecendo. Ele ficou chocado ao testemunhar um evento tão dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca havia visto nada parecido antes. O impacto sobre ele foi imensurável. Ele viu, ouviu e sentiu tudo o que ocorreu durante a crucificação e morte de Cristo. Isso deixou tanto ele quanto suas tropas profundamente assustadas. Mesmo que estivessem habituados a lidar com o medo, agora experimentavam um terror puro. É o poder da cruz e o amor demonstrado ali que tem o poder de mover corações, até mesmo os mais endurecidos pela batalha e cansados de uma carreira como soldados, da morte para a vida. Como diz o ditado, o chão está sempre nivelado ao pé da cruz. Assim era no primeiro século, e ainda é verdade hoje. Ao pé da cruz, tanto os pobres quanto os ricos encontram um terreno plano para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus em quem ouvimos e acreditamos. No entanto, essa jornada não deve terminar aí. Devemos ter uma paixão por conhecê-lo mais profundamente. Que esse desejo ardente queime em nossos corações, para que possamos conhecê-lo de forma mais íntima, aquele que nos amou e se entregou por nós. Não podemos deixar de nos perguntar como o encontro com Jesus afetou as vidas dos soldados. Será que eles se tornaram cristãos? Alguns comentários do púlpito relatam a tradição de que o nome do centurião foi Longinos e que ele se tornou um devoto seguidor de Jesus, pregando o Evangelho e morrendo como mártire. No entanto, isso é apenas uma tradição e não sabemos se isso realmente aconteceu. Mas sabemos que a verdade tem um poder de se apegar ao coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. O centurião começou como um oficial romano supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Jesus já tomou a iniciativa na salvação. Ele morreu por nós e agora é nossa vez de responder. Jesus deu sua vida para que pudéssemos ter a nossa. Ele morreu como nós para que pudéssemos viver como Ele. Ele não apenas agradou ao Pai, mas também nos conquistou como um prêmio para a humanidade. Jesus sofreu a desistência de comunhão com o Pai, mas cumpriu-se o bom e amoroso plano de redenção de Deus.
Alguns podem considerar isso um mito ou, na melhor das hipóteses, uma história teológica. No entanto, esses eventos únicos testemunham unanimemente os atos extraordinários de Deus na história humana. São testemunhos sobrenaturais que confirmam a verdade do Evangelho e a realidade transformadora do amor de Cristo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua assinatura para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos esclarecer mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus abençoe você.